Urgente, urgentíssimo. Começou a prisão dos juízes que se acham semideuses, que pode aplicar ditadura, censura com essa ideologia marxista comunista lá nos Estados Unidos da América, lá na terra do tio Sam. Melhor dizendo, começou a faxina geral. Vem comigo para vocês entenderem o que está em andamento. Urgente, FBI prende juiz que teria interferido nos planos de deportação de Donald Trump. Foi isso que vocês acabaram de ouvir. Mas o que está por trás disso tudo? É isso que nós precisamos entender. Antes de eu ler essa matéria bombástica, explosiva, que acabou de sair lá na terra do tio Sam, dos Estados Unidos da América, vamos entender o cenário que o mundo viveu e agora está vivendo e o que vai viver daqui para frente. Vamos voltar ao túnel do tempo. Vamos pegar o Brasil como exemplo. Vamos pegar o Brasil como exemplo e os Estados Unidos como exemplo de 2020 para trás. Nós sabemos muito bem que Donald Trump e Bolsonaro teve as mesmas perseguições semelhantes e tentaram tirar a vida dos dois, tanto do Donald Trump quanto também do presidente Bolsonaro. Bolsonaro, eles tentaram tirar a vida dele em 2018, quando deram aquela facada nele, e até hoje ele está com problema de saúde por causa desses comunistas. Não é por causa de um lobo solitário, não, por causa desses comunistas, é isso mesmo. E quando eu falo desses comunistas, eu falo no plural. E por que é no plural? Porque depois do Adélio dar a facada no presidente Bolsonaro, esses comunistas, como parlamentares, e até Lula, que quando ele saiu, né, lá do presídio, lá do seu spa, né, do seu palácio lá de Curitiba, que ele ficou preso 1 ano, né, comendo do bom e do melhor, ele subiu no palanque e disse que tinha que tirar o presidente Bolsonaro do poder. Aquilo ali, sim, é um golpe que ele queria fazer. Tanto isso que a Polícia Federal chamou ele para dar explicação do golpe que ele tinha falado para a sua militância. Então, depois da facada do presidente Bolsonaro, não só jornalistas, como professores, deputados de esquerda, senadores de esquerda e várias outras pessoas, né, ligado ao meio artístico, pediram a morte do presidente Bolsonaro. Não só pediram a morte do presidente Bolsonaro, como também encenaram, através de peças teatrais, em filmes, né, o presidente Bolsonaro montado em uma moto e com a faixa de presidente, levando uma flecha no seu peito. Vocês se lembram disso? Pois é, eles fizeram isso tudo para criar, né, uma emotivação com essa militância socialista comunista para pegar um segundo Adélio na vida e terminar de fazer o serviço contra o presidente Bolsonaro. Mas isso não ficou só no Brasil, não. Foi também lá nos Estados Unidos. Eles não tentaram nenhuma nem duas vezes tentar matar o presidente Donald Trump, não. Mas só que eles não conseguiram. Primeiramente, através, né, da decisão que Deus tomou em salvar a vida do Donald Trump, quando aquela bala de fuzil traçou a orelha do Donald Trump. Se ele não tivesse feito um leve movimento na sua cabeça, a bala tinha acertado em cheio o crânio do Donald Trump. Então a intenção desses comunistas era matar Donald Trump, não só como Donald Trump, como também o presidente Bolsonaro. Mas só que nós temos uma diferença nesses dois casos. E qual é a diferença? É isso que eu vou mostrar primeiro para vocês. O presidente Bolsonaro confirmou dizendo que não ia atravessar as 4 linhas. Mas, olha só, Bolsonaro foi avisado por aquele, né, aquele patriota conservador que já morreu. Eu esqueci o nome dele agora, que fugiu da minha cabeça, vou ver se eu lembro. Um escritor, né, que ele morava lá nos Estados Unidos da América. Ele disse, deixa aí nos comentários, porque eu esqueci o nome dele, mas é uma pessoa bastante famosa. Ele disse, se vocês não prenderem os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão prender vocês pelos crimes que vocês não cometeram, para vocês nunca mais voltar ao poder, para eles permanecer definitivamente no poder e transformar o país de vocês, né, nessa ideologia marxista-comunista. Eu acrescentei algumas palavras, mas no começo foi aquilo que ele disse. Se vocês não prenderem os comunistas pelos crimes que eles cometeram, eles vão prender vocês pelos crimes que vocês não cometeram por defender a Constituição e o povo brasileiro. E é isso que está acontecendo no Brasil. Mas só que nos Estados Unidos está sendo completamente diferente. Me desculpa desse vídeo for ficar um pouquinho grande, porque eu tenho que explicar para vocês nos mínimos detalhes para vocês entenderem o que está acontecendo. E aí, o Donald Trump assumiu o cargo de presidente dos Estados Unidos pela maioria, né, da população norte-americana. Agora que nós vamos chegar no meio
né, do final desse rebuliço todo, Donald Trump assumiu o cargo. O Elon Musk esteve lá em El Salvador e conversou com o Bukele. O Bukele, aquele que fez a faxina geral lá em El Salvador. E ali ele entendeu como foi a estratégia do Bukele colocar esses criminosos de alta periculosidade na cadeia, mas não só os criminosos, mas como também os comunistas, e varrer El Salvador dessa ideologia marxista-comunista. Não só nas ruas, como também no parlamento. E qual foi a estratégia que Bukele fez? Primeiramente, ele fez uma faxina geral lá no Congresso, mas com a ajuda de quem? Com a ajuda da população do El Salvador. Quando, naquela época, era a maioria do povo e a minoria de conservador no parlamento. Então Bukele disse, eu sozinho não dou conta de mudar esse país. Para mim mudar esse país, onde essa ideologia marxista-comunista está enraizada em todas as esferas que vocês possam imaginar, eu preciso do apoio de vocês. Então eu preciso que vocês aprovem o máximo possível de deputados e senadores nas próximas eleições para nós fazermos uma faxina geral no Congresso e depois cair para o Judiciário. E ali foi o que aconteceu. Eles fizeram uma faxina geral, o povo, o poder emana do povo, fez uma faxina geral lá em El Salvador, colocou a maioria dos parlamentares para atender o anseio, né, da Constituição e do povo de El Salvador, e aí começou a faxina geral. Aqueles ministros da Suprema Corte de El Salvador, que estava tomado por aquela ideologia marxista-comunista, foram, né, expulsos dos seus cargos porque eles estavam fazendo tudo aquilo que atendia o anseio dessa ideologia marxista-comunista. Eles foram, né, expulsos, foram afastados, perderam seus cargos. E ali foram colocados juízes, né, que verdadeiramente estão atendendo o anseio do povo de El Salvador. Bukele, poucas semanas atrás, esteve lá nos Estados Unidos e conversou com Donald Trump. Agora a pergunta que não quer calar. Quais foram as conversas que Bukele tomou, né, juntamente com Donald Trump? Foi as mesmas conversas que ele tomou com o povo de El Salvador. Donald Trump, se você quiser governar os Estados Unidos para limpar essa podridão de cleptocracia e bandidolatria de ideologia marxista-comunista e colocar esses presos, esses bandidos na cadeia, você precisa convencer o povo para o povo apoiar a maioria do parlamento e o parlamento criar leis para fazer uma faxina geral. Foi isso que aconteceu. Tem a maioria do povo que apoia o Donald Trump, a maioria do parlamento também é conservador, republicano, e agora, juntamente com o FBI, começou a faxina geral. É isso que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos, Donald Trump entendeu, para colocar os Estados Unidos nos trilhos, tem que colocar aqueles que foram indicados por esses comunistas socialistas no judiciário, na cadeia, para que possa começar a faxina geral. Vem comigo agora para vocês, né, nós terminarmos de montar esse quebra-cabeça. Gente, a FBI prende juiz que teria interferido nos planos de deportação de Donald Trump. E quem foi essa juíza? Nada mais, nada menos do que uma comunista. Interferiu nos planos do Donald Trump. Então, Donald Trump agora está seguindo à risca os conselhos de Bukele. Se você quer colocar os Estados Unidos nos trilhos e não quer ser preso nas próximas eleições, então coloca os comunistas na cadeia. É isso que ele está fazendo. O FBI confirmou nesta sexta-feira, 25, a prisão de uma juíza, né, sob a acusação de que ela teria obstruído a operação para a prisão de um imigrante mexicano na semana passada. Esse é o primeiro caso conhecido do Departamento de Justiça processando uma autoridade por supostamente interferir nos planos de deportação do governo Trump. O diretor do FBI, Kassab Pastel, confirmou a prisão da juíza Dugan em publicação nas redes sociais e apagou logo depois. Ele apagou porque o negócio é o seguinte, os Estados Unidos querem fazer a faxina geral no silêncio. Então, não, vamos apagar para não dar muito ibope para esses comunistas, né? A postagem acusa Hannah de intencionalmente desviar agentes federais que chegaram ao tribunal para deter um imigrante que deveria comparecer perante a juíza. Felizmente, nossos agentes perseguiram o criminoso a pé e ele está sob custódia desde então, escreveu Pastel. E completou, mas a obstrução da juíza criou um perigo maior para o público. A juíza foi acusada de obstruir um processo de uma agência federal e de ocultar um indivíduo para impedir sua descoberta e prisão. Após uma breve aparição como ré no Tribunal Federal, né, em Newark, a cerca de 1,6 km de seu próprio tribunal, ela foi liberada. Então, quer dizer,
que nos Estados Unidos, Donald Trump, né, através do diretor do FBI, já estão prendendo juízes comunistas socialistas que estão interferindo. Melhor dizendo, se eles não prenderem... agora eu lembrei o nome do Olavo de Carvalho. Foi Olavo de Carvalho que disse isso. Se eles não prenderem esses juízes comunistas, socialistas, né, que estão aí para atender o anseio dessa cleptocracia, dessa bandidolatria nos Estados Unidos, eles vão prender Donald Trump depois que ele largar o cargo de presidente. Então, Donald Trump já entendeu isso. O diretor do FBI já entendeu isso. E isso foi um sinal. Se vocês começarem a interferir de novo, vocês vão ser presos. Presos.